Bom, gente, vamos lá. Bora falar então sobre o Scarpa. Tá aí a matéria da ESPN. Atlético recebe oferta por Gustavo Scarpa. Veja o time e os detalhes da procura, ó. O meio-campista Gustavo Scarpa foi procurado pelo Al Tawon da Arábia Saudita. Só lembrando que a notícia está aqui, ó, 29 de outubro de 2025, tá? Da Arábia Saudita, time treinado pelo brasileiro Pericles Chamusca. Isso já aconteceu há um tempo atrás, aí, esse ano, né? Já teve o interesse e agora tem proposta, olha aí. O jogador, junto ao staff, chegou a avaliar a possibilidade de sair do Atlético. O Clube Mineiro, no entanto, rejeitou a oferta e fechou as portas para uma negociação. O valor poderia chegar a 4 milhões de dólares, abaixo do que o Galo investiu na contratação. Scarpa, mesmo tendo boas partidas, não é mais uma unanimidade. Por isso a procura foi considerada. É possível que haja uma nova investida no jogador na próxima janela se o Atlético for campeão da Sul-Americana e se classificar para a Libertadores, porém ficará mais difícil de sair, ainda mais por ter contrato. Então, gente, Gustavo Scarpa, né, recebendo aí proposta, o Atlético recebendo uma proposta pelo Gustavo Scarpa. Eu vou até procurar aqui o transfer market dele para a gente saber o tempo de contrato do Scarpa com o Atlético. Até o final de 2027. Vou até colocar na tela aí, ó. Até o final de 2027. Tem mais 2 anos de contrato, 31 anos de idade. Né? Vamos pegar alguns números aqui, ó. Sul-Americana, 12 jogos, 1 gol, 4 assistências. Brasileiro, 29 jogos, 2 gols, 2 assistências. Copa do Brasil, 8 jogos, 2 assistências. E Campeonato Mineiro, 9 jogos, 3 assistências aí. Do Gustavo Scarpa, né? Um jogador muito importante na temporada, esteve fora ontem da partida, o Atlético jogou bem, mas o Scarpa, assim, é aquele jogador que, para mim, não é indispensável para a próxima temporada. O grande problema é o seguinte, nós temos vários, pelo menos alguns aí, outros jogadores, que esses sim deveriam deixar o Atlético antes do Scarpa, antes da gente pensar na saída do Scarpa. Né? Por exemplo, o Júnior Santos, não vai, né? Tá lesionado, uma lesão que leva um tempo, então vai acabar ficando. Rony e alguns outros aí. Então o Scarpa eu não acho que tem que sair, eu acho que ele pode continuar agregando sim, mas não acho também que é um jogador indispensável, que o Atlético não vai conseguir encontrar um jogador da mesma qualidade, tudo. Eu acho que não, acho que consegue sim, mas tá aí, quero saber a sua opinião. Mas queria que você fizesse aquele resumo do que você observou no jogo de ontem, os motivos pelos quais o Galo está na decisão continental e pode terminar o ano de uma maneira feliz, né, Panzi? Enfim, uma grande atuação do Atlético, né, Cirilo? O time jogou muito bem, foi um primeiro tempo daqueles que a gente ainda não havia assistido em 2025. Para mim, a melhor atuação do Galo, pelo menos nos 45 minutos iniciais. Não que tenha feito o segundo tempo ruim, foi um segundo tempo de maior controle, um jogo jogado de maneira mais cautelosa por ser um mata-mata, por você já estar à frente do marcador. Mas a primeira etapa em que o Atlético venceu por 2-0, poderia ter vencido por mais gols, não fosse a grande atuação do Vidiário. Aliás, que goleiro bom, o do Del Valle, o argentino. Mas a classificação foi muito bem pensada, né? Acho que tem muito do técnico Jorge Sampaoli, que lá em Quito, ou na altitude ali de Sangolquí, ele pensou um Atlético com mais cautela, um Atlético para voltar vivo para Belo Horizonte, entendeu que eram 180 minutos, não havia porquê e contudo tentar decidir o jogo lá quando tinha o jogo cá, diante do seu torcedor. Montou um Atlético diferente, ainda que a gente discordasse antes do jogo lá no Equador, com a ausência do Dudu, mas aos poucos o jogo foi mostrando que ele não pensou errado, porque o Atlético cozinhou o adversário, que praticamente não teve chance, e no finalzinho, quando ele coloca Dudu e Hulk, o Galo vai lá, empata o jogo e volta para Belo Horizonte com um resultado bom. E aqui em Belo Horizonte ele monta o Atlético já com o Dudu, o Bernard centralizado, o Rony pelo lado direito, e eu acho que aí foi a grande sacada, né? 3 jogadores com potencial de muita pressão pós-perda e muita pressão na saída do adversário. Aliás, os gols do Atlético, os 2 primeiros, são oriundos dessa pressão, com o Dudu pressionando, roubando bola, dando assistências. Foi uma partida, uma noite espetacular do camisa 92 do Galo. Aliás, a grande atuação dele desde que chegou. E o Bernard também, a cada jogo, mostra que realmente foi recuperado pelo Sampaoli. Hoje é uma peça importante. Ontem, na minha coluna para o site da Itatiaia, eu falei: o Sampaoli, depois de perder Lianco, Alexander, Coelho e Scarpa para o jogo, ele vai encontrando dentro do elenco novos protagonistas para esse Atlético. E hoje tem Dudu, tem Bernard, o Hulk, de uma maneira diferente. Sampaoli recuperou atletas, estou falando de Bernard, estou falando do Dudu, do Vitor Hugo. O Sampaoli bancou outros, Igor Gomes,
Fausto Vera, o próprio Rony, em meio à ausência, assim, a um time que estava esfacelado mentalmente, fisicamente, tecnicamente, quando ele chegou. E esse time muito bem pensado para esses 2 jogos acabou fazendo um grande jogo da volta e uma classificação muito merecida à final da Copa Sul-Americana. O Atlético está crescendo no momento certo, mas existe um campeonato brasileiro paralelamente a essa final, né, Cirilo? E o Atlético tem que estar muito atento ao Campeonato Brasileiro para não repetir o ano passado, quando foi jogar uma final de Libertadores. Esse ano vai jogar uma final de Sul-Americana. Aliás, que feito, né? 2 finais continentais em sequência, mas que naquele ano passado o Atlético voltou para jogar uma última rodada em que podia ser rebaixado. Que não aconteça esse ano, que o Galo tem um pouquinho mais de juízo. Felicidade pela classificação e foco no brasileiro até a final, né, Abílio? Você falou há pouco da Copa do Brasil, Cirilo. O Galo tá aguardando o restante da tabela do brasileiro, né? Pra saber como fica a sua vida até o dia 22 de novembro. Decisão que deve mesmo acontecer no Estádio Defensores del Chaco, como a gente já vem destacando, no Paraguai, em Assunção. E até lá, a princípio, temos 3 jogos de brasileiro já marcados, com data e hora para acontecer. São os jogos contra o Internacional, 31ª rodada, neste domingo às 6h30 da noite no Beira-Rio. Depois enfrenta, na quarta-feira, dia 5, o Bahia em casa, jogo das 8 horas da noite. E no dia 8 de novembro, o jogo marcado contra o Sport fora de casa, às 4 horas da tarde. Mas tem Palmeiras e os 2 jogos contra o Fortaleza, né? O jogo fora de casa, que é válido pela sequência do campeonato, e o jogo da 16ª rodada, adiado em função, né, das diversas competições da época. A Copa do Nordeste participava a equipe do Fortaleza. O Galo tem essa partida por fazer, uma sequência de partidas, o que deve acontecer contra o Fortaleza. Nós estamos projetando aí, né, entre 4 a 6 partidas, o que fará o Atlético até essa decisão de Copa Sul-Americana. O time se reapresenta nesta quinta-feira com uma atividade regenerativa e aí serão 2 dias, né, sexta e sábado, com treinos mais específicos para este duelo contra o Internacional. A viagem acontece no fim da tarde de sábado. O Galo, que joga em Porto Alegre no domingo à noite, não vai ter Guilherme Arana nem Gustavo Scarpa, jogadores que cumprem suspensão pelo acúmulo de amarelos, e a possibilidade, né, de ter de volta a campo, depois de mais de 4 meses de recuperação, o volante Patrick, que por uma lesão por estresse na coluna perdeu uma sequência muito grande de jogos nessa temporada, sua primeira no profissional, né? Veio da base do Palmeiras para o Atlético, jogador que esteve no banco de reservas nesse meio de semana, nessa terça-feira, na partida contra o Del Valle. Alguns minutos de Alexander em campo, né? Inclusive elogiado ontem na nossa jornada pelo Ale Oliveira, pelo Vinícius Andrade. Por mais que tenham sido poucos minutos, né? É fácil se notar que tecnicamente é um jogador que é diferente, que tem aí uma sequência para fazer, e o Sampaoli vem falando, né, sobre aos poucos dar mais minutos a este atleta.